Olá, estamos aqui para a nossa quinta aula de Fundamento e Metodologia da Educação de Jovens e Adultos, da EJA, né? E hoje nós vamos ver ensinamentos de Paulo Freire. Isto nós vamos ver a partir de uma carta de Paulo Freire. Paulo Freire tem um livro chamado Professor Assim, Tia Não, Cartas a quem ousa ensinar. E nesta carta ele quer nos ensinar que ensinar e aprender depende da leitura do mundo e da leitura da palavra. É uma dialética. A gente aprende a ler a palavra e tanto melhor a gente aprende a ler a palavra se ela aprende a ler ela com significado, aprende a ler o mundo. Depois que a gente aprendeu a ler a palavra e volta a ler o mundo, volta a aprender mais palavra, mais aprender a ler o mundo. E o seu mundo, não o mundo qualquer, o mundo alienado, alienação, né? Ok? E aí ele diz o seguinte, que o ato de ensinar, ele exige a existência de quem ensina e de quem aprende, mas que no ato de ensinar, quem ensina aprende muito mais, né? E ele fala de um aprendizado muito importante, que é de observar a maneira como o aprendiz aprende. Ele chama isso de curiosidade epistemológica no outro texto, né? Como o aluno ele consegue sair do seu não conhecimento para o conhecimento, e cada aluno tem um jeito de ensinar, de aprender, melhor dizendo, né? O ato de ensinar exige do ensinante humildade, abertura, né? Disponibilidade, repensar o pensado. A gente faz um pré-julgamento, uma pré-ideia, um pré-conceito sobre as coisas, sobre os alunos, etc., sobre o conteúdo, e a gente sempre tem que repensar isso, rever nossas posições, né? Envolvermos-nos com a curiosidade dos alunos, as diferentes possibilidades, caminhos que a curiosidade dos alunos faz percorrer, os alunos que nos levam. As perguntas dos alunos são importantíssimas a gente prestar atenção, porque é na pergunta que o aluno mostra o que ele está entendendo, é na pergunta que ele desvela como ele pensa, né? E aí você faz uma nova colocação, aí você vai perceber se ele aprendeu. Se não aprendeu desse jeito, tem que achar um outro jeito, né? Tá. Muitas vezes os alunos nos tornam ricas as aulas, né? Porque eles estão grávidos de sugestões, né? E quem ensina precisa ter essa percepção, né? Outra coisa que o Paulo Freire deixa bem claro, que é preciso responsabilidade ética, não tentar ensinar aquilo que não se sabe. O professor tem que se preparar para ensinar, né? Essa responsabilidade ética, que também é uma responsabilidade política, porque você está ali para resgatar aquele aluno, para trazê-lo à luz, né? E também uma responsabilidade profissional, né? Uma das coisas mais terríveis que tem é você depender de um profissional e esse profissional não saber o que faz, não conhecer a sua profissão. E a profissão de ensinante, de professor, como qualquer profissão, a ética inicia quando se escolhe a profissão, o pacote ético vem junto, né? A gente assume
as virtudes éticas necessárias para a profissão quando assume a profissão. Tá? Ensinar e estudar implica ler, né? Ler a palavra para depois ler o mundo, para reler o mundo da leitura anteriormente feita antes de conhecer a palavra, né? Leitura não é memorizar, né? Não é entretenimento, não é memorização mecânica, né? Ler é uma operação inteligente, difícil, exigente, mas muito gratificante quando cai a ficha, quando a gente entendeu o que está lendo, né? E nós precisamos ensinar os nossos alunos a serem sujeitos da leitura, né? Ler é buscar criar a compreensão do lido. A importância do ensino correto da leitura, da escrita, um dos motivos é para que quem está aprendendo a ler e a escrever compreenda o que está lido, né? O que está lendo, né? A experiência da compreensão será tão mais profunda quanto sejamos nela capazes de associar os conceitos emergentes da experiência escolar aos que resultam do mundo da cotidianidade. Aqui, quem sabe, está o cerne da proposta do Paulo Freire, daquilo que se chama o método Paulo Freire. É fazer essa ligação entre o que se está lendo e o mundo cotidiano, né? Não algo dicotomizado. Vamos aprender a ler aqui um monte de palavras, mas que não fazem parte do cotidiano do aluno, não, né? Os temas geradores, tal, né? A leitura passa necessariamente pela escuta, né? Porque a leitura é também uma experiência sensorial, né? Então, o Paulo Freire dá alguns exemplos assim muito interessantes de pessoas que ele percebeu que fizeram essa passagem, né? Ele fala de uma alfabetizanda nordestina que num círculo de cultura, que é o que ele chamava os grupos que ele organizava para alfabetizar, né? Ela estava discutindo uma codificação que é uma ideia, né, que você foi criando, né, que representava um homem que trabalhava o barro, criava com as mãos um jarro. Discutia-se através da leitura de uma série de codificações que, no fundo, são representações da realidade concreta. E é cultura isso, né? Que não é só trabalho, é cultura, né? O conceito de cultura, ela aprendeu num grupo anterior, né? Aí ela chegou à seguinte conclusão, que ela também fazia cultura, que o trabalho dela também era cultura. Ou seja, a palavra cultura, a palavra trabalho, a palavra trabalho artesanal, a mulher conseguiu tomar consciência de que ela trabalhava, mas também fazia cultura. Isso é ligar a realidade ao que está sendo aprendido, ao que está sendo lido, né? Então essa é a lógica do texto, né? Tudo que o Paulo Freire tenta nos ensinar, né? Depois ele fala de uma outra experiência no texto que ele fez numa região de Guiné, né? Uma região de pesca, que também ele estava lá fazendo um curso treinando professores de alfabetização, mas ele utilizou o próprio método dele, ele colocou os que estavam aprendendo para coordenar os trabalhos e depois fazia discussões sobre se esse trabalho estava sendo bem encaminhado, onde que eles tinham tido, como é que eu vou dizer, alguns deslizes, etc., e iam discutindo daí toda a questão da fundamentação da metodologia, né?
no processo. E também lá os alunos chegaram à conclusão no final, por exemplo, eles eram de uma região, né? Viviam naquela região, mas ao final do curso eles fizeram uma releitura do próprio lugar onde moravam. Ou seja, ele conseguiu atingir o seu objetivo. Aprenderam a trabalhar a leitura, mas também a reler o mundo em que vivia, né? Então, ele mostra assim com exemplos concretos que ele viveu, que ele experienciou. Uma outra coisa importante que o Paulo Freire chama a atenção no texto é para a importância de que a teoria seja molhada na prática vivida, né? É isso que ele quer dizer com ligar o texto ao cotidiano, ligar o que se está aprendendo à vida das pessoas, né? Estudar é desocultar, é ganhar a compreensão mais exata do objeto, é perceber suas relações com outros objetos, né? Ao estudo crítico corresponde um ensino igualmente crítico, que demanda necessariamente uma forma crítica de compreender e realizar a leitura da palavra e a leitura do mundo e a leitura do contexto, né? E aos poucos, principalmente o professor não pode deixar de ler sobre o seu trabalho, né? E ler coisas um pouco mais difíceis, não ficar só nas coisas mais simples, né? Usar dicionário para compreender o que está lendo, ensinar isso para os alunos constantemente. Hoje nós podemos usar constantemente o Google, se tiver palavras que a gente não compreendeu, né? Então, e por último, ele diz o seguinte, que também devemos praticar a escrita. É importante constantemente a gente fazer a leitura, mas também praticar a escrita daquilo que a gente leu, para articular o todo. A leitura, a releitura e a escrita, né? Ler, estudar é um trabalho paciente, desafiador, persistente, né? Ok? Então, Paulo Freire nos chama essa atenção nessa carta que ele escreve para quem está a fim de ensinar, né? Ok? Em que ele fala assim que muitas pessoas que procuram que estão em mestrado, pós-graduação, falam da dificuldade de escrever, né? E daí ele diz assim: se nossas escolas, desde a mais tenra idade de seus alunos, se entregassem ao trabalho de estimular neles o gosto da leitura e o da escrita, gosto que continuasse a ser estimulado durante todo o tempo de sua escolaridade, haveria possivelmente um número bastante menor de pós-graduandos falando de sua insegurança ou de sua incapacidade de escrever. Então, a escrita é uma continuação da leitura e precisa ser praticado durante toda a vida. Quanto mais se lê, melhor se escreve. Ok?